Saudações, queridos irmãos. Nos sintamos envolvidos na paz do Cristo, nesse momento em que todos nós buscamos orientação, consolo diante das nossas dores. É um momento, então, que para toda e qualquer atividade em nome da doutrina espírita, nós iniciamos os trabalhos, as atividades com uma prece. E essa prece, de início, ela entra em conjunto com a nossa irradiação. Mas o que é a irradiação? É aquele momento em que nós, conectados ao mais alto, à divindade, a Jesus e aos benfeitores, buscamos fortalecer as nossas vibrações, as nossas energias, para que estas possam ser espargidas e chegarem a todos os lugares, em todos os irmãos, aqueles necessitados tanto quanto nós. Então, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos para a concentração e, neste momento, nós vamos iniciar a nossa prece rogando a Deus, ao nosso Pai Supremo e Soberano, que nos dê a assistência necessária e nos dê a permissão para iniciarmos mais uma atividade de exposição doutrinária em nome da nossa doutrina espírita e da nossa casa Fraternidade. Dando sequência então, Senhor, nós te rogamos que as boas energias que nos chegam neste momento possam ser positivas, benfazejas, e que toda essa energia possa chegar até nós como um medicamento ao nosso corpo perispiritual, para que cada partícula, cada célula deste seja impregnada dessas energias balsâmicas e fortalecedoras e possam ser passadas ao nosso corpo físico, ao nosso corpo orgânico, para que a saúde se faça diante de tanta dificuldade, de tanta dor, de tudo aquilo que nós tivermos que passar ainda, mas que acima de tudo, Senhor, que Tu possa nos permitir que tenhamos corpos saudáveis, a mente sã e equilibrada, mas que também as nossas águas sejam magnetizadas, energizadas, para que toda e qualquer propriedade seja benfazeja e possa nos trazer a saúde física, a saúde mental, psíquica, que todas as nossas águas possam trazer as propriedades que precisamos e, acima de tudo, merecemos. Estas mesmas energias, Senhor, possam envolver o nosso ambiente doméstico, fazendo com que os benfeitores amigos possam ir em cada cômodo, cada peça do nosso lar, do nosso ambiente, onde nós nos encontramos, para que este possa ser saudável, com energias salutares, levando-nos de todo e qualquer miasma, de todo e qualquer fluido pernicioso, nocivo à nossa saúde. Chegando também, Senhor, a todos os nossos irmãos necessitados de abrigo, de amparo, em vias públicas, também em hospitais, em sanatórios, casas de detenção, lares para menores infratores, asilos e penitenciárias. Que todos esses companheiros que enfrentam as suas dores, as suas provas, Senhor, nesse momento possam ser acarinhados por todas essas energias, possam ser acolhidos, envolvidos no Teu amor e na doce vibração. Que a nossa prece seja fortalecida e possa nos trazer, Senhor, o encorajamento necessário para enfrentarmos tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que precisamos passar. Pedimos também que os governantes possam receber as energias balsâmicas, a boa intuição e a influência positiva dos benfeitores, para que tenham a conscientização da sua responsabilidade com o grupo, com a coletividade. Que todo e qualquer líder, todo e qualquer representante aqui no plano físico possa ter a consciência, Senhor, do seu trabalho e da sua responsabilidade. Também te pedimos que nos processos graves de perseguição por conta da obsessão, companheiros, na condição de perseguidores ou perseguidos, possam ter uma trégua definitiva. Que nesse momento possam se sentir envolvidos, que se restabeleça o laço de amor, o laço de carinho, de afetividade que talvez tenha se perdido ao longo dos séculos. Pedimos também, Senhor, a todo aquele companheiro que tenha cometido o equívoco do suicídio, que no plano espiritual sofre as suas dores, que tenha sensações desagradáveis,
por conta de toda a sua lembrança, de todas as suas tristezas. Acolhe o Senhor. Acolhe a todos os envolvidos direto e indiretamente neste processo e fazer com que todos aqueles que aqui estão possam se fortalecer para seguir em frente e que Tu possa nos dar de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. Que as boas vibrações possam nos envolver a todos e que Tu possa derramar sobre todos nós um bálsamo do Teu divino amor. Que assim seja. Saudações, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez com a exposição da Casa Espírita Fraternidade. Agradecendo já a oportunidade de poder trazer mais uma vez um tema para as nossas reflexões, para os nossos estudos. E o nosso tema de hoje, um tema muito importante, que vai nos fazer refletir bastante, que é sobre vontade e sentimento. Está lá no livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Também vou trazer duas questões do Livro dos Espíritos. Também vou trazer algumas reflexões do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Do livro Despertar do Espírito, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torre Pastorino. E já então, para as nossas reflexões, nós vamos já trazer as duas questões do Livro dos Espíritos, que é a 909, quando Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então aqui já nos fala que muitas vezes precisamos de fracos esforços. E quando nós não realizamos esses fracos esforços para vencer as nossas más tendências e deixamos essas más tendências se enraizarem em nós, depois nós vamos precisar de esforços maiores. Então já nos cabe aqui essa grande reflexão sobre a vontade, que às vezes precisamos de fracos esforços. Na questão 743, também do Livro dos Espíritos, pergunta lá: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E eles respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. E essa questão vai ser muito importante para as nossas reflexões de hoje. Se a guerra desaparecerá um dia da face da terra. Na medida em que o homem evolui, ele também se educa, alcançando um nível de inteligência que o afasta dos conflitos, estabelecendo um clima de concórdia e amizade entre todos os povos. E o primeiro ponto para as nossas reflexões é que ninguém educará os sentimentos se não tiver vontade de fazê-lo. É fundamental ter essa vontade de fazê-lo. O segundo ponto é porque o uso da vontade é de capital importância no processo de transformação humana. O uso da vontade é muito importante, é fundamental nesse processo da transformação humana. No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, diz que a mente possui vários setores: desejo, a inteligência, a memória, a imaginação e outros. Mas que acima de todos eles está o gabinete da vontade.
E acima de todos eles está esse gabinete da vontade. Disse ainda que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então aqui nós vamos ver a importância que tem a vontade como essa gerência esclarecida e vigilante que governa todos os demais setores da ação mental. A vontade, assim, é uma função importante do espírito. Uma função muito importante do espírito. Não existe nenhum projeto de felicidade que exclua a vontade. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões de comportamento, que nem sempre o ego expressa com o equilíbrio que seria desejável. Nem sempre tem esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que nós precisamos buscar. O equilíbrio dessa vontade utilizando para as coisas edificantes. Não foi sem razão que Allan Kardec insistentemente nos disse: no encarnado, como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. E é aí que nós precisamos colocar a nossa vontade, na educação desses sentimentos. Como almejar uma sociedade educada moralmente, irradiando alegria sem a educação dos sentimentos? A espiritualidade surge justamente desses valores. Não há outro caminho. É na busca desses valores que nós vamos ter uma sociedade educada moralmente, educada com os seus sentimentos. Nós vamos ver que nós temos sentimentos inferiores e sentimentos superiores. Sentimentos inferiores como o ódio, o egoísmo, a maldade, o ressentimento, o orgulho e tantos outros, que nos deixa uma fé cega e que vai nos trazer sofrimentos. E nós temos também os sentimentos superiores, o amor, o altruísmo, a bondade, o perdão, a humildade e tantos outros, que nos levam a uma fé raciocinada e que vai nos trazer a felicidade. E é esse chamamento, digamos assim, dessa mudança desses sentimentos inferiores para os sentimentos superiores. E é aí que nós precisamos acionar a nossa vontade para alcançar esses objetivos. Os paradigmas na fase primária da evolução se encontram alicerçados nos sentimentos inferiores, porque eles ainda predominam nessa fase humana da evolução. Veja que nos traz que ainda predomina esses sentimentos inferiores nessa fase da nossa evolução ainda. Isso produz a dificuldade nas mudanças espirituais. Realmente vai nos trazer dificuldade para fazer essas mudanças. E é aí que nós precisamos acionar a nossa vontade. A educação é esse agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. Então vejam que a educação é esse agente capaz de realizar essas mudanças. E aí nós precisamos acionar essa vontade. Allan Kardec via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os cantos da Terra
educar para ser mais e não para ter mais. E aqui faz a grande diferença, porque o ter é necessário, nós precisamos do ter, mas não educar apenas para ter, educar também para ser. Porque quando nós partimos da matéria, retornamos à pátria espiritual, o que nós levamos é aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. As duas coisas têm que ter o equilíbrio. Temos que buscar, precisamos do ter, sim, precisamos, de uma forma equilibrada, honesta, aquilo que precisamos, mas também o ser, não só exclusivamente o ter. Educar para desenvolver valores éticos, educar para desenvolver todas as funções do ser espiritual, e não algumas funções de expressão cultural dos seres humanos. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, também vem chamar a essa reflexão. E ele nos coloca lá: infelizmente ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Também nos trazendo a reflexão na questão da nossa educação. Educar, portanto, para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser. O processo evolutivo avançou mais rápido na área do conhecimento, porque foi ele o mais trabalhado no curso dos séculos. Realmente, a gente vai observar que ele foi o mais trabalhado no curso dos séculos. Cabe-nos agora realizar uma ação mais efetiva no campo moral, para que o ser humano avance com equilíbrio na direção de sua felicidade. E aqui é que nos cabe uma reflexão daquelas questões que nós trouxemos lá no início do Livro dos Espíritos. Que o homem realmente avançou na inteligência, no conhecimento, na tecnologia muito bem estruturada, muito bem desenvolvida. Mas nós observamos essa inteligência, esse conhecimento, essa tecnologia na fabricação de aviões de guerras, de armas das mais poderosas para as guerras. E aí nos vem uma pergunta: qual o sentimento que alimenta tudo isso? Qual o sentimento que está por trás de tudo isso? Ainda os sentimentos inferiores. Ainda os sentimentos inferiores. E é esse momento que estamos sendo chamados para as mudanças necessárias, para utilizar a nossa inteligência, utilizar o conhecimento, utilizar a tecnologia em benefício do ser e não para destruir o ser. E aí nós precisamos nós precisamos, através desse chamamento, fazer as mudanças necessárias. Se utilizar da inteligência, do conhecimento, da tecnologia, proporcionando empregos dignos para que as pessoas possam buscar o seu alimento através do seu trabalho, sua moradia, para que todos nós possamos aproveitar a oportunidade dessa reencarnação
para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento nessa área dos sentimentos renovados, transformados. E esse momento a qual estamos passando com essa dificuldade é um chamamento para essas mudanças. Sair daqueles sentimentos inferiores, já de várias reencarnações, para os sentimentos superiores. Para que as pessoas não fiquem dependentes de benefícios, e sim que tenham a oportunidade de buscar através do seu trabalho. Então, usar todo esse recurso em benefício de toda a humanidade. Então, a guerra desaparecerá, como nos fala lá no Livro dos Espíritos. Mas depende de nós, do nosso avanço na busca da nossa educação. Precisamos trabalhar com a nossa vontade para sair dos nossos sentimentos tumultuados. Quando o conteúdo contém dramas do passado, eles chegam à periferia de uma forma tumultuada, intempestiva e com cargas emocionais violentas, como se fosse um caldeirão de água fervendo, ou um vulcão de energias descontroladas, a produzirem estragos no campo consciencial do indivíduo. Então é esse trabalho constante dessa mudança para que nós possamos sair desses sentimentos tumultuados que já trouxemos de várias e várias reencarnações. E aí temos os chamados transtornos de comportamentos, manias, fobias, neuroses, psicose e toda essa gama diversificada de sintomas psicológicos que atingem as ações descontroladas da mente. As ações descontroladas da mente. Os sentimentos devem e podem ser trabalhados pelos pensamentos, mediante fórmulas simples de esforço pessoal que administrem as tendências perversas, cínicas, vulgares e ciumentas, responsáveis pela permanência nos conflitos perturbadores que tanto afligem os indivíduos. Ousar, saber e começar. É colocar o saber a serviço do amor ao próximo. E é justamente essa fusão que planifica a alma para voos mais altos da espiritualidade sem as lágrimas da dor. Então é isso que precisamos, é utilizar o conhecimento, é utilizar a inteligência, utilizar a tecnologia e colocar a serviço do próximo e não para destruir o próximo. E isso faz a grande diferença para a nossa renovação. É o dar-se conta que precisamos buscar essa renovação, buscar essa educação. E aí precisamos da vontade. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são esses que se encontram intimamente ligados ao campo moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas. E aí nós vamos observar. Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam o momento para serem desenvolvidas. E esse é o momento. Esse é o momento para ser desenvolvidas. Já estamos atrasados. Evoluímos na parte
intelectual, na parte do conhecimento, da tecnologia, mas nas questões morais nós estamos atrasados. Por isso, quando nós colocamos lá, educar para ser e não para ter mais. Então é a hora de educar para o ser espiritual e imortal que somos. E nessa área dessa educação moral, da educação desse sentimento, nós estamos atrasados. E aí nós precisamos acionar essa vontade para vencer esses obstáculos do nosso caminho. E Deus nos dá as oportunidades das reencarnações. Então, aqueles sentimentos tumultuados de várias e várias reencarnações, é os sentimentos que nós trouxemos ainda, que predomina ainda, é o que nos traz todo esse sofrimento. E esse sofrimento ele vem para despertar para essas mudanças. Basta nós colocarmos a nossa vontade e descobriremos que essa pureza é perfeitamente alcançável. É perfeitamente alcançável. Então nós vimos quantas reflexões para todos nós meditar, analisar. Trouxe todo esse conteúdo, mas também estou nesse mesmo processo de reforma íntima, na busca da educação desse sentimento. E como é importante nesse momento as nossas preces, para que a gente possa se harmonizar com nós mesmos, para que nós possamos alcançar os benfeitores, amigos, uma sintonia de vibrações mais amorosa, mais altruísta, que possa nos trazer momentos internos de paz. Quem não está precisando desses momentos de paz? Mas essa paz, ela tem que ser para toda a humanidade. A maior vacina que todos nós estamos precisando nesse momento é a vacina do amor. É a vacina do amor fraternal. A vacina do amor incondicional. Somente essa vacina poderá eliminar todas as dores, eliminar todos os sofrimentos, eliminar todos os vírus. Somente essa vacina. E esse momento, todos nós estamos sendo chamados para trabalhar nesse laboratório dessa vacina, que é a educação dos nossos sentimentos, a educação dos nossos valores, para alcançar a felicidade, para alcançar aquilo que todos nós almejamos. E aí precisamos colocar a nossa vontade de uma forma positiva, confiando na providência divina sempre. E já indo para os nossos encerramentos, do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, nos diz lá: sem esforços de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiveres decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Nada vamos conseguir sem o esforço, sem a vontade. Que possamos fortalecer nossa vontade para alcançar o topo sublime da montanha dos sentimentos educados, para que possamos ser felizes. Então que fica nessas nossas reflexões, esse chamamento, para que nós possamos alcançar o topo da montanha dos nossos sentimentos, o topo da montanha da nossa felicidade.
topo da montanha do amor fraternal. E nesses momentos nós possamos chegar ao nosso Pai Criador, que é todo amor, bondade e justiça. Possamos chegar ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Possamos chegar a toda a espiritualidade que trabalha incessantemente para o nosso bem-estar. Possamos contribuir mais para a regeneração do nosso planeta. Para que possamos alcançar essa paz, essa harmonia, para que possamos trabalhar mais nesse amor fraternal, possamos nos libertar dos nossos sentimentos tumultuados, nos amparando uns aos outros, nos utilizando muitas vezes do recurso da ciência para os nossos tratamentos, de uma forma harmoniosa, a qual também rogamos toda assistência a esses trabalhadores dessa área, tão importante para auxiliar o ser humano em sofrimento. Que possamos nos lembrar dessa vacina do amor incondicional, fraternal, para todos nós, almas adoentadas que ainda se encontram no planeta Terra. Que Deus nos dê sempre o ânimo, a força e a coragem para prosseguirmos nessa busca. E que vamos conseguir, mas poderia ser com menos sofrimento. Muita paz, muita força, muita confiança e muita esperança que tudo vai se resolver no momento e na hora certa. Não percamos as esperanças. Jesus está no leme e nós estamos juntos na grande transformação, na grande regeneração do planeta Terra. Muita paz a todos nós, que assim seja. Então, queridos irmãos, finalizando então este trabalho, faremos a nossa prece de encerramento, rogando a Deus e a Jesus, o nosso amado benfeitor, governador espiritual do nosso planeta, que Ele possa nos envolver nas suas energias amorosas. E te agradecemos, Mestre, por mais esse momento de acolhimento, por mais esse momento de carinho que nos é possibilitado pelos benfeitores que nos envolvem. Estejamos onde estivermos. Que Tu possa nos dar, Senhor, tudo aquilo que precisamos. O conhecimento, o esclarecimento, mas acima de tudo, o consolo diante de tantas dificuldades. Muita paz a todos nós, Senhor. Que assim seja.